Eis aí o noivo. Esse é o som profético que está ecoando nessa geração. O grito da meia-noite é a voz profética que desperta a noiva para a volta de Jesus. A trombeta que anuncia que o tempo da espera está terminando. A questão é, quando esse som ecoar sobre a tua vida, o que Jesus ele vai encontrar? Uma lâmpada acesa ou uma chama apagada? Lembrando que lamparina acesa não significa que tem azeite. Olá, amiga, seja muito bem-vinda ao 15º dia do nosso propósito Despertar da Noiva. Nós estamos caminhando juntas em um propósito de 40 dias para voltarmos os nossos olhos para Jesus e permitirmos que o Espírito Santo ele prepare o nosso coração para a volta do nosso noivo. Você está chegando hoje por aqui, nós estamos mergulhando juntas no meu livro devocional, O Despertar da Noiva. 40 dias para você voltar ao seu primeiro amor. E se você ainda não adquiriu o seu devocional, quero te encorajar. O link ele tá aqui embaixo na descrição. E hoje nós estamos no dia 15, o grito da meia-noite. Aí vem o noivo. Vamos falar hoje de uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, mas também uma das mais sérias e proféticas para o tempo que nós estamos vivendo. Nós vamos falar da parábola das 10 virgens. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 25, vai ser o texto-chave do nosso devocional de hoje. Mas antes da gente começar a ler, eu quero introduzir um pouco do contexto dessa parábola aqui com você. Porque em Mateus 25, Jesus está nos alertando sobre os últimos dias antes dele ir para a cruz. Em Mateus 24, os discípulos eles perguntam para Jesus quais seriam os sinais dos fins dos tempos, os sinais da sua vinda. Jesus ele começa a falar então sobre a vigilância, sobre os sinais, sobre a necessidade de nós estarmos preparados. E logo depois ele começa a contar a parábola das 10 virgens. Porque depois de Jesus ele falar sobre tudo aquilo que aconteceria no mundo, falar aos discípulos quais seriam os sinais, Jesus agora ele começa a falar como o seu povo deveria estar esperando por ele. Porque talvez mais importante do que você saber sobre todos os acontecimentos dos últimos dias, seja você entender como você será encontrada como ele vier. Jesus ele poderia ter terminado falando apenas dos sinais dos últimos dias, mas ele decide contar a parábola das 10 virgens, que é uma das últimas parábolas que Jesus ele conta, para ele falar justamente sobre a espera, sobre a preparação. Jesus aqui ele fala sobre pessoas que sabiam que ele iria voltar, mas que não estavam preparadas para sua chegada. E é por isso que a parábola das 10 virgens representa tanto sobre o despertar da noiva. Ela é um alerta, ela é uma convocação, ela é um chamado para nós olharmos para dentro de nós e nos perguntarmos como está a nossa reserva, como nós estamos gastando vivendo os nossos dias. Porque o noivo, ele vem. Em algum momento, o tempo da espera vai terminar e o que eu sinto no meu coração é que o tempo da espera está terminando. A parábola das 10 virgens não é apenas um alerta para o futuro, mas uma convocação para o presente. Vou ler com você a parábola, Mateus 25, se você puder abrir a sua Bíblia, anotar as chaves desse texto. Vamos ler a partir do 1 que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Dei a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Aleluia! Como você será encontrada? Preparada ou atrasada? Os 25 saiam ao encontro dele. Eis o noivo, saiam ao seu encontro. Eu sinto que esse é o som profético do nosso tempo. Aí vem o noivo. Eu sinto que esse é um grito que precisa despertar novamente a igreja, despertar novamente os nossos corações. É o som que precisa atravessar o nosso coração. E o texto ele fala que o noivo ele vem à meia-noite
Fala sobre um tempo em que muitos já estão cansados porque a espera foi muito longa. O noivo parecia que ele ia demorar, todas adormeceram, mas de repente um grito acaba rompendo esse silêncio e diz: ele está vindo. O tempo de espera, ele não será eterno. Vai haver um momento, amiga, em que aquilo que hoje nós pregamos será realidade. Vai haver um momento em que a fé vai dar lugar à visão, vai estar diante dos nossos olhos e nós veremos ao Senhor Jesus. E a pergunta essa manhã para o nosso coração é: quando esse grito ecoar, o que é que vai ter dentro da sua lamparina? E naquela noite, o grito "eis aí vem o noivo" não produziu azeite, pelo contrário, o grito apenas revelou o coração de quem tinha reserva e de quem não tinha. E a primeira chave que eu quero compartilhar com você é que todas pareciam que estavam prontas, mas nem todas tinham reserva. E essa é uma das partes mais confrontadoras dessa parábola, porque todas eram virgens, mas nem todas eram prudentes. Todas estavam esperando o mesmo noivo. Elas estavam no mesmo ambiente. Elas tinham lamparinas. Elas ouviram o mesmo grito. Elas estavam vestidas. Que em algum momento, todas dormiam. Eternamente, as 10 virgens, elas eram muito parecidas. Mas havia algo que ninguém conseguia enxergar, que era a reserva. Por isso que a diferença não estava naquilo que elas estavam carregando nas mãos, mas a diferença estava justamente naquilo que elas haviam acumulado. Presta atenção nisso, porque isso confronta muito meu coração. Porque você pode estar no ambiente certo, você pode conhecer a linguagem, você pode carregar a palavra, você pode servir, você pode ministrar, você pode cantar, você pode fazer muitas coisas para Jesus. E ainda assim, você precisa responder essas perguntas. Como é que está a sua reserva? Porque eu digo muito aqui que a grande diferença entre elas não estava simplesmente na expectativa do coração, mas estava no óleo. Não era na aparência, não era na posição, não era no ministério, mas era na prudência do coração. E a prudência das 5 virgens estava justamente em terem se preparado antes da necessidade chegar. Elas carregavam algo que foi construído no tempo de espera. E talvez o Senhor está perguntando isso hoje ao seu coração. O que você tem construído enquanto você espera pelo noivo? Sabe por quê? Porque a lamparina acesa não significa que existe reserva. Como eu disse, você pode estar fazendo muitas coisas para Jesus e a sua lamparina pode estar acesa. Mas isso não significa que ela tem reserva. As lamparinas das imprudentes estavam acesas. As lamparinas das imprudentes estavam acesas, tanto que elas dizem aqui no texto: nos deem óleo, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Então, ou seja, elas tinham fogo, mas elas não tinham reserva suficiente para sustentar o fogo. E esse é um alerta para o seu coração. Nem toda chama significa que existe azeite, que existe profundidade. Você pode estar funcionando, minha amiga, e ainda assim você pode estar vazia, você pode estar ativa em muitas coisas, mas você consegue entender que você pode estar seca da vida de Jesus. Você pode fazer muitas coisas espirituais o tempo inteiro e ainda assim você pode não estar cultivando uma vida profunda com Jesus. Você entenda isso no seu coração, porque uma coisa é você ter fogo para um momento, outra coisa é você ter azeite para permanecer. E eu acredito que o Senhor, Ele não está formando uma noiva que apenas começa queimando nesse tempo. Ele está formando uma noiva que consegue permanecer acesa até Ele chegar. Porque o problema não é você começar com o fogo, o problema é você não ter reserva para continuar queimando. Uou! O grande problema da noiva que adormece é não ter reserva para continuar queimando. O que você precisa se perguntar é: será que existe azeite sendo acumulado na minha vida para sustentar essa chama no tempo de espera? Será que eu tenho fogo suficiente? Será que eu tenho reserva? Será que eu tenho azeite suficiente para sustentar o meu coração no tempo de espera, enquanto o Senhor, Ele não vem? A parábola das 10 virgens é Jesus chamando a noiva a despertar, a não depender de lampejos de fogo, mas a viver em fogo constante. O fogo que você carrega hoje vai determinar como você vai responder ao grito da meia-noite. Eu vou repetir isso para o seu coração. O óleo que você carrega hoje vai determinar como você vai responder ao grito da meia-noite. E a segunda chave para o seu coração é que o azeite, ele precisa ser construído antes da meia-noite. Quando elas ouviram o grito, já era tarde demais para começar a construir uma reserva. Você não vai conseguir produzir
na emergência da meia-noite, aquilo que você não conseguiu cultivar no seu secreto. A meia-noite não vai ser o momento de você começar a buscar azeite. Meia-noite é o momento em que aquilo que você construiu durante a espera será revelado. É por isso que eu creio que essa fome que muitas de nós estamos sentindo nesses dias não é por acaso. Essa urgência, sabe, de orar mais, de desligar as distrações, de jejuar, de voltar para a palavra, de permanecer na presença de Jesus mais tempo. É justamente o Espírito Santo, ele dizendo aos nossos corações: acumule azeite, acumule azeite. Esse é o tempo da preparação, é agora. É no seu secreto, minha amiga, é quando ninguém está vendo. Sabe, é nos seus dias mais comuns, sabe, é nas suas orações mais simples. É o tempo que você dedica na palavra, é na obediência, sabe, a permanência do seu coração todos os dias. O azeite que vai sustentar você na meia-noite, ele é acumulado nos encontros secretos que você escolhe ter com o Senhor Jesus hoje. Não espere a meia-noite para você descobrir que você viveu apenas de uma chama momentânea. O Senhor está te dando a oportunidade de você construir a sua reserva agora. Então, a primeira chave, todas pareciam prontas, mas nem todas tinham reserva. A segunda chave, lamparina acesa, não significa que existe azeite, que existe reserva. E a terceira chave, o azeite, ele é construído antes da meia-noite. É construído no tempo de espera. E a quarta chave para o seu coração, o azeite, ele não pode ser emprestado. Quando as imprudentes, elas ouvem e elas chegam até as prudentes e elas dizem: dê-nos um pouco de óleo, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes, elas responderam que não, para que não falte a nós e para que não falte a vocês. Quando a gente lê isso, parece que elas estão dando uma resposta egoísta. Só que Jesus aqui, ele é intencional em falar dessa forma porque ele está revelando uma verdade espiritual muito forte para os nossos corações. Porque existem coisas que ninguém pode construir por você. Ninguém pode emprestar intimidade. Ninguém pode emprestar as próprias experiências, histórias com Jesus. Ninguém pode emprestar o secreto. Ninguém pode emprestar o conhecimento de Jesus. Ninguém pode emprestar azeite. Azeite não se empresta. Você pode receber palavras através de alguém, você pode ser inspirada pela intimidade de alguém, você pode aprender aqui comigo. Só que vai chegar um momento em que precisa existir algo entre você e Jesus. Eu não quero conhecer Jesus apenas através da experiência de outras pessoas. Eu não quero viver o azeite de outras pessoas. Você não pode viver os teus dias do azeite que vem de uma ministra que você se inspira, de uma amiga, de uma líder, de quem você acompanha nas suas redes sociais. Você precisa ter o teu próprio reservatório. Porque quando o grito da meia-noite ecoar, ninguém vai poder dizer: eu conheci alguém que conhecia o noivo. Não vai poder dizer isso porque a pergunta vai ser: você o conhecia? É por isso que o azeite, ele não se empresta. Não tem como emprestar o azeite. Isso revela uma das verdades mais duras do reino. Ninguém pode viver da intimidade do outro. Não há como viver da oração de outra pessoa, da revelação de outra pessoa, da consagração de outra pessoa. O óleo, ele é intransferível. Cada noiva precisa cultivar a sua própria vida secreta. Os prudentes construíram um reservatório de azeite, de oração, de jejum, de intimidade, de palavra, de entrega. Elas se prepararam acumulando azeite. Elas acumularam azeite porque elas sabiam que a espera era longa e que o toque do noivo podia acontecer a qualquer momento. Esperar não é passivo, anote isso. Esperar não é passivo, é ativo. Enquanto as imprudentes esperam, as prudentes acumulam azeite. Uou! Pode anotar isso. O azeite não se produz da última hora. Tem muitas chaves desse devocional para o seu coração. Não vai ter como você produzir da última hora. Viva de empréstimos espirituais. Sua mãe pode orar por você, sua líder pode interceder por você, mas só o seu óleo vai sustentar a sua chama. Só o seu óleo no secreto vai sustentar a sua chama. Não adie mais, porque a porta um dia vai se fechar e o tempo de esperar para se preparar vai acabar. Como está hoje a sua reserva? Eu não estou perguntando da sua aparência, do seu ministério, daquilo que as pessoas enxergam em você, da sua lamparina acesa. Eu estou perguntando da sua reserva. Se tudo ao seu redor hoje silenciasse, se você não tivesse mais acesso à pregação de ninguém, se você não pudesse depender da oração de ninguém, se você não tivesse esses vídeos aqui no YouTube, se você não pudesse viver da experiência espiritual de ninguém, o que é que existiria hoje entre você
Jesus. Porque o que eu tenho dito é que o verdadeiro despertar da noiva não é apenas sobre você abrir os olhos, mas é você perceber o noivo está vindo e eu preciso estar pronta. O grito da meia-noite está ecoando. Aí vem o noivo. E esse não é um grito para produzir medo dentro de você, mas é um grito para produzir preparação. Acumule azeite, volte para o secreto, permaneça, conheça Jesus, construa a história com Jesus. Porque a chama que vai permanecer acesa na meia-noite está sendo alimentada pelo azeite que você está acumulando agora. Não desperdice a oportunidade de acumular azeite agora. Quero declarar sobre você, esse é o tempo da sua reserva aumentar. Eu declaro uma fome nova que vai nascer dentro de você, que você não vai mais se satisfazer de viver da experiência dos outros, mas que o Senhor ele vai levar você para um lugar de profundidade, de intimidade, de permanência, um lugar que você ainda não conheceu. Declarar que a sua lamparina ela não vai estar apenas acesa, mas vai ter azeite, vai ter reserva, vai ter profundidade, vai ter uma história construída com Jesus no secreto. E quando o grito da meia-noite ecoar, aí vem o noivo. Você não vai precisar correr desesperadamente atrás daquilo que deveria ter construído durante a espera. Você só vai se levantar, você vai ajustar a sua lamparina e você vai dizer: eu estou pronta, Senhor. Eu esperei pelo Senhor. A minha lamparina está acesa. Existe azeite, eu tenho reserva. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Está vindo. E eu creio que Ele vai te encontrar com o óleo transbordando do seu coração, com o seu coração cheio de expectativa por esse dia. Você não será pega de surpresa. E quando você ouvir os passos dele se aproximando e bater na porta, você vai abrir, porque você gastou os teus dias esperando por esse dia. Coloque a mão sobre o seu coração e declare isso. Diga: Senhor, eu não quero viver de empréstimos. Eu não quero uma chama passageira. Diga: Senhor, hoje eu decido buscar óleo fresco. Diga: enche as minhas vasilhas. Desperta o meu coração. Que eu seja achada pronta quando o grito da meia-noite ecoar. Diga: eu quero estar com a lâmpada acesa e o coração ardente, esperando pelo Senhor. Aleluia! Voz do noivo para o seu coração. Noiva, ouve o meu grito? Eu venho e quero te encontrar pronta. A tua lâmpada acesa não basta. Traz azeite, traz o seu coração, traz a sua alma. Eu estou chegando. Corra para mim, porque cada momento de espera é oportunidade de intimidade e poder. Eu quero te ver ardendo por mim. Uou, obrigada, Jesus, obrigada por essa palavra. Mais uma vez eu creio, Senhor, Ele está gerando e despertando prudência, vigilância, sobriedade nos nossos corações. Ele está despertando mais uma vez a urgência dentro de nós. Porque não basta você só assistir esses vídeos aqui no YouTube, você fazer parte desse propósito, ouvir somente a mensagem e você não permitir que o Espírito ele se revele a você. Esses vídeos, o que nós estamos vivendo juntas aqui é só para te instigar, é só para despertar o teu coração, mas você precisa buscar a sua reserva. Você precisa acumular azeite. Eu creio no nome de Jesus que esse anseio está sendo produzido dentro de você. Vai acumular óleo, você vai acumular reservas nesse tempo, no nome de Jesus, meu amigo. E se essa palavra fez sentido para você, qual dessas chaves mais falou ao seu coração, comenta aqui embaixo. As chaves principais que você anotou para que outras pessoas possam ler e ser alcançadas também. Eu tô lendo os comentários de vocês e como eu digo, isso encoraja o meu coração, então não deixe de comentar nesse vídeo. Comenta aqui o que mais o Espírito Santo confrontou você, o que você tem sentido nesses dias. Eu quero orar, quero declarar uma palavra sobre a tua vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, de curtir esse vídeo e de compartilhar com uma amiga, com uma noiva que precisa entender que existe um som sendo liberado nesse tempo. Eis aí o noivo. Ela precisa compreender o tempo de preparação agora, então não deixe de compartilhar. Amanhã nós estamos juntas para o 16º dia do nosso propósito e nós vamos falar sobre o fim de águas mornas no seu interior. Chega de águas mornas. Nós vamos mergulhar em um assunto muito profundo e eu espero vocês. Maranata, amiga, o noivo está vindo e nós estamos juntas até que ele venha, até depois do fim.